Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais esta terça-feira de estudos da prosperidade. É uma alegria, é uma grande honra ter a oportunidade de entrar nesse momento no seu lar, ou no seu trabalho, no seu ambiente, onde você está nesse momento, muitas vezes até mesmo no seu carro, aí ouvindo, cada um de nós aqui que profere as palestras da Seichonoye. Sou José Adalto de Oliveira, preletor da Seichonoye, pratico esse ensinamento há mais de 30 anos e tenho uma alegria enorme de compartilhar com vocês, no dia de hoje, um pouco da minha vivência, um pouco daquilo que, como empresário, eu tenho a felicidade de viver e praticar os ensinamentos da Seichonoye. Hoje falaremos um pouco sobre que, para prosperar, devemos conquistar a estima das pessoas, ou seja, é preciso conquistar a estima das pessoas. E quando a gente fala isso, a gente tem que pensar assim, quando se fala em estima, temos que pensar em relacionamentos, temos que pensar em relacionamento humano, temos que pensar em relacionamento entre o empregador e o empregado, devemos pensar em relacionamento entre o cliente e o fornecedor, devemos pensar em várias frentes, né? Ou mesmo prestadores de serviços da nossa empresa. Ou seja, de acordo com o trato que temos no relacionamento humano, nós podemos prosperar mais ou prosperar menos. É muito comum ouvirmos que algumas empresas aplicam meritocracia, ou seja, através do mérito daquilo que os funcionários realizam, ela remunera, cria algum tipo de remuneração variável, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas é um conjunto daquilo que as empresas buscam para oferecer o melhor para o seu funcionário. Ou seja, um ambiente dentro da empresa faz toda a diferença para que essa empresa tenha uma cultura tal qual uma cultura que possa, de fato, fazer a diferença e fazer com que esta empresa seja diferente. Há alguns anos atrás, li numa grande revista do Brasil, aqui editada no Brasil, uma revista voltada para o meio empresarial, sobre uma empresa que tinha, naquele ano, sido considerada a empresa número 1 para se trabalhar, ou a melhor empresa para se trabalhar. E esta empresa era uma empresa do ramo de energia, né, uma distribuidora de energia, na qual esta empresa, inclusive os funcionários, certa feita, né, uma coisa que chamou a atenção foi isso, né, foram para chegar numa residência para cortar a energia daquela residência, né, e quando chegaram, encontraram uma senhora viúva, aposentada, sem ter condições, inclusive, e eles olharam uns para os outros e perguntaram para ela onde é que estavam as contas de energia, e pegaram, fizeram uma vaquinha entre eles, foram até uma casa lotérica, pagaram aquela conta, ou as contas que estavam atrasadas daquela senhora,
e entregaram para ela e falaram: olha, a gente não pode cortar a energia da senhora porque a senhora pagou aqui, ó, tem os comprovantes de pagamento das contas, e foram embora, né? Eu fiquei pensando, que funcionário faz isso, né? Que amor desses funcionários nesta empresa que foram capazes de pegar o próprio dinheiro do bolso, porque de fato compadeceram ou pensaram naquela senhora se ela já estava naquela situação e elas também ficassem, né, sem aquela energia, né? O presidente dessa empresa era um funcionário também de carreira que conseguiu galgar os passos dentro da empresa para chegar onde ele estava e desenvolveu ali uma cultura humana muito forte, então, ser humano. Então, para que a gente possa, de fato, obter no nosso relacionamento um sucesso ou, de fato, prosperar com o conjunto daquilo que envolve a conquista da estima das pessoas, devemos, sem sombra de dúvida alguma, nós temos que pensar exatamente o quê? Como é o ser humano, como o ser humano funciona. Na Seichonoye, nós dizemos que todos os seres humanos são filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles têm capacidade infinita, potencial infinito, potencial ilimitado. Mas, como ser humano aqui com um corpo carnal, trabalhando na face da terra, esse ser humano, ele tem 5 desejos básicos. E se desejamos, de fato, conquistar a estima das pessoas ou melhorar os nossos relacionamentos, devemos saber que os seres humanos, eles têm esses desejos intrínsecos dentro de cada um deles. Quais são esses desejos? Um deles é um desejo de ser reconhecido. Todos nós desejamos ser reconhecidos. Todos nós desejamos ser amados. Todos nós desejamos ser amados. Todos nós desejamos ser úteis. Então, ser útil é algo que a pessoa, quando faz algo, e ela é útil naquilo que ela está fazendo, faz toda uma diferença para ela. Por isso que tantas e tantas pessoas não desistem, por exemplo, de procurar um emprego, um trabalho, porque quando ela está trabalhando, ela está produzindo, ela está fornecendo algo que é a própria força de trabalho, a própria vida dela, né? Então, isso realmente faz toda a diferença. Então, ser reconhecido, ser amado, ser útil, ser livre. Então, todo mundo tem, por natureza, esse desejo da liberdade, o desejo de ser livre. Então, por mais que um funcionário, ou uma pessoa, ou um fornecedor, e a liberdade, ela está relacionada diretamente com uma questão de confiança, né? Então, ser reconhecido, ser amado, ser útil, ser livre. Então, todos esses elementos nas quais cada ser humano ou cada uma das pessoas tem dentro de si algo intrínseco. Então, nós devemos expressar isso, viver isso e, ao mesmo tempo, reconhecer isso nas outras pessoas. Então, os nossos relacionamentos humanos devem se levar sempre em conta esse aspecto. Mas todos nós, como seres humanos, temos algo que é a alegria, né? A alegria, ela é uma virtude que está dentro de cada um de nós. Para que nós possamos, de fato, dentro dos nossos ambientes, conquistar essa estima das pessoas. É fundamental a alegria, porque a alegria nós fazemos com que a fisionomia do nosso rosto já seja, de fato, diferente. Ou seja, se estamos alegres, estamos contentes, sem sombra de dúvida, faz com que a nossa vida e ao nosso redor é como se fosse um óleo, ou como se fosse um lubrificante a alegria. Mas, ao mesmo tempo, a alegria, ela faz algo, ela promove algo que é um ambiente harmonioso. É como se a alegria chamasse a harmonia. E a alegria é uma virtude do Filho de Deus. Aprendemos na Seichonoye a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan, ela é algo que nós meditamos, e esta meditação, em que realizamos esta meditação, é como se fosse
pensar em Deus, né? Shin Deus, né? Pensar e contemplar Deus. Esta meditação, nós afirmamos que somos dotados de sabedoria infinita, de vida infinita, de amor infinito, de provisão infinita, de alegria infinita e de harmonia infinita. Então, esses desejos, ou seja, esta virtude, estas virtudes que temos dentro de cada um de nós, ela está diretamente ligada ao Filho de Deus. Portanto, quando expressamos a alegria, ou seja, a alegria ela é expressada na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, faz com que conquistemos a estima das pessoas. Então, conhecer gente, conhecer ser humano, conhecer a nós mesmos, os nossos potenciais, em especial da nossa empresa, da nossa equipe, tudo isso faz com que possamos conquistar, sem dúvida alguma, a estima das pessoas. Então, voltando lá nos nossos 5 desejos do ser humano, ser amado, ser reconhecido, ser útil, ser livre e ser elogiado. Quem não gosta de receber um elogio, né? Então, esses 5 desejos fazem com que, quando praticado, quando vivido dentro de um ambiente empresarial, nós consigamos aí, de fato, fazer com que vamos extrair o melhor que as pessoas têm dentro de si. No caso, numa equipe. Professor Masaharu Taniguchi, nosso livro-texto, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2, ele diz na página 71, para que um ambiente ou um negócio prospere, é necessário que os funcionários desta empresa mantenham um ambiente repleto de alegria e otimismo. Ou seja, dentro do ambiente de uma empresa, não é ideal que exista ali algo melancólico, algo que se fala de crise, algo que se fale ou que se reverbere ali dentro um ambiente ou uma atmosfera de dificuldade. Ao contrário, tem que ser uma atmosfera de prosperidade, uma atmosfera de riqueza, uma atmosfera que vibre crescimento, que vibre alegria, que vibre satisfação do servir, da razão de ser da existência daquela empresa, daquele negócio, num ambiente, por exemplo, de prestação de serviços ou mesmo de um comércio. Ruas e praças bem iluminadas atraem o povo e os insetos reúnem-se ao redor de uma lâmpada. Enfim, todos os seres, inclusive o homem, gostam de se juntar nos lugares iluminados e alegres. Portanto, um local iluminado, um ambiente claro, um ambiente adequado, um ambiente realmente harmonioso faz com que as pessoas queiram estar ali. Por isso, ele diz assim, uma atmosfera sombria afasta os seres cheios de vitalidade e atrai seres que gostam de lugares escuros e úmidos, como os micróbios. Quando reina um ambiente sombrio numa empresa, o trabalho dos funcionários torna-se improdutivo, diminuem os clientes e cai o movimento. No dia em que todos os funcionários deixarem de sorrir alegremente e se tornarem frios e apáticos, poder-se-á considerar que a empresa está no caminho da falência. Então, o professor Masaharu Taniguchi faz aqui uma firme advertência para todos os líderes de empresa, de uma forma geral, para que possam observar qual é o ambiente que está pairando na sua empresa. E se você que está acompanhando essa palestra neste momento tem algo, como por exemplo, não foi promovido até hoje, a renda que você tem mensal é algo insuficiente para você quitar ou pagar as suas contas. Se você também está envolvido
numa atmosfera de crise, de dificuldade, deve pensar como é que está o ambiente mental, o meu ambiente mental. O meu ambiente mental é um ambiente de alegria, é um ambiente de satisfação, é um ambiente de contentamento, é um ambiente realmente cheio de vitalidade, capaz de atrair e reter coisas boas. Eu vejo coisas boas, eu consigo vibrar com coisas boas ou o contrário. Tem muitas empresas que chegam ao final de um ano, por exemplo, muitos empresários, e esses empresários não dão nem mesmo uma lembrança, um cartão de Natal, um presente, final do ano está chegando, por exemplo. Mas é hora de pensar. Será que não é o momento de eu oferecer algo diferente? Seja um jantar, seja um presente, como, por exemplo, uma palavra de luz que na Seitianoye nós editamos todos os anos. Você pode, por exemplo, adquirir uma palavra de luz como essa e oferecer para o funcionário. Se você oferece um presente como esse, uma palavra de luz, esse funcionário, esse fornecedor, ou esse cliente, ele vai todos os dias do ano seguinte virar essa palavra de luz e lembrar que quem ofereceu isso para ele foi você, o empregador, ou o fornecedor, ou o cliente, né? Eu, por exemplo, neste ano vou adquirir uma quantidade de palavras de luz destas, né, para oferecer para clientes, para fornecedores, pessoas do meu relacionamento, justamente firmando aí esse respeito e um agradecimento pelo ano que tivemos juntos. Certa feita, por exemplo, eu conversei com a minha mãe, ela mora aqui no interior do estado de São Paulo, e ela faz doces maravilhosos, né? Naquele ano eu pensei, vou oferecer para os meus clientes uma compota de doces, né? E a minha mãe fez uma quantidade enorme dessas compotas, né? Doce de mamão, doce de abóbora, de várias formas, né? E para cada um dos clientes, se eu não pude ir pessoalmente, os meus funcionários levaram o meu nome com uma carta de agradecimento do encerramento do ano e entregamos aquela compota, dizendo que era uma compota preparada pela mãe do José Adalto, né, o diretor da empresa e tal. Então, com muito carinho. E recebi, assim, mensagens, recebi e-mails de agradecimento, recebi, mesmo no ano seguinte, às vezes 2 meses depois, quando eu tinha uma reunião com o cliente, ele agradecia, porque aquele doce foi, assim, maravilhoso, né, o dia que ele pôde experimentar aquele doce. Então, imaginem, existem tantas formas da gente agradecer e criar um relacionamento em que a gente possa, de fato, as pessoas lembrar de você e sentir essa estima, essa gratidão, esse carinho por você. Isso não é uma coisa tão elevada assim, né? Eu, certa vez, ouvi de um grande consultor aqui brasileiro, há muitos anos atrás, que ele dizia assim, se você não tem recurso para fazer marketing, pense em alguma coisa que você faça bem, sei lá, se você faz bolo bem, se você faz alguma coisa, mas prepare alguma coisa com muito carinho e ofereça para as pessoas, né? A esposa do nosso presidente nacional da Associação Prosperidade, a Val, como assim a gente chama carinhosamente, ela sempre prepara, né, nos seminários especiais da prosperidade, uma lembrancinha que é colocada para cada um dos orientadores que vão no seminário especial da prosperidade. No último seminário que nós tivemos, estava lá no quarto, preparado, eu fui um dos palestrantes, um carinho, um mimo, uma coisa com muito carinho. No Rio Grande do Sul, por exemplo, lá na região de Passo Fundo, que eu fui orientador do ciclo de estudos, em cada etapa do ciclo, eles faziam um mimo, uma coisa simplesinha. Eu tenho muitas dessas lembranças guardadas até hoje. Então, isso mexe. Saint-Exupéry, né? Não sei se esse é bem o nome dele correto, que se fala em francês, né? Mas ele escreveu um livro chamado O Pequeno Príncipe.
Naquele livro, O Pequeno Príncipe, ele fala assim: você é responsável por aquilo que você cativa. Então, o cativar, o encantar as pessoas, o conquistar a estima das pessoas, não é, na realidade, ninguém precisa ter um talento para isso. Mas muitas vezes é simplesmente fazer aquilo que se deve fazer com uma criança. Quando você vai conversar com uma criança, você não deve olhar de cima para baixo. Você deve abaixar no nível da criança. E com a mesma cabeça a cabeça, olhar nos olhos dela e conversar com ela. Faz toda a diferença. Mas a mesma coisa é muitas vezes com um funcionário, é muitas vezes com um cliente, é muitas vezes com um fornecedor. E dentro disso tem um elemento chamado sinceridade. Sinceridade. E a verdade prevalecendo ali. Certa vez, eu tinha um funcionário na empresa, e esse funcionário estava pisando na bola. Uma pessoa com muito potencial, com muita capacidade. Eu simplesmente chamei ele para conversar. E eu olhei bem no olho dele e falei assim: eu espero mais de você. E ele olhou, ficou pensando, e eu disse: esse eu espero mais de você é porque eu confio em você, porque eu acredito em você. Eu sei da sua capacidade. O que é que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Esse funcionário se emocionou e simplesmente disse que doravante ele agiria diferente. Nesta fala de poucos minutos, transformou ali a vida dele. As razões, ou por que ele estava agindo daquela forma, eu não sei. Mas simplesmente nós temos que ser verdadeiros. Se um determinado funcionário, um determinado cliente, seja como for nos nossos relacionamentos, esta transparência e esta fala verdadeira faz toda a diferença. Do mesmo jeito que uma esposa, se ela tem uma expectativa grande com o esposo e não está sendo correspondida, ela deve chegar até ele, olhar bem no olho dele e dizer: eu espero mais de você aqui, assim, assim, assim. Tem que ser dito. A mesma coisa é filho, a mesma coisa são com todas as pessoas. Nós só temos um tempo, um único tempo. E esse tempo se chama agora. Por isso que aquilo que temos que fazer tem que ser dentro do agora, não é esperar para depois. Tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser dentro do agora. Veja, por exemplo, esta mensagem do dia 28, nesta palavra de luz. Diz assim: através da alegria dos outros, a alegria virá também para mim. Ou seja, através da alegria do outro, a alegria virá para mim. Eu sou um praticante do amor, entre aspas, que é a virtude de Deus. Se empregarmos a força da vida baseados na sabedoria, com o sentimento de amor, nascerá a provisão ao próximo e surgirá a alegria. Através da alegria dos outros, a alegria virá também para mim. Aí não existe disputa nem conflitos, mas a harmonia mútua é alcançada. Então, quando nós nos alegramos com a prosperidade, com a felicidade do outro, nós também sentimos a mesma alegria e vice-versa. A alegria do outro é a minha alegria. Por quê? Porque eu e o outro somos um. Existe um talento que todos os líderes devem desenvolver, treinar, desenvolver. Todos aqueles que são líderes empresariais, que atuam no meio dos negócios, que é desenvolver a capacidade de colocar as pessoas certas no lugar certo. É necessário você colocar as pessoas certas no lugar certo. É uma judiação você vê muitas vezes um funcionário sofrendo num ambiente que não é adequado para ele. Aqui na Seitonoye do Brasil, onde eu tenho a felicidade de estar como diretor-presidente da Seitonoye do Brasil, eu vejo, por exemplo, o nosso gabinete de marketing, que hoje é liderado pelo nosso gerente
o nosso grande preletor Regis Yoshio Shimanui. O Regis, ele foi um presidente dos jovens, é um cara, ele é muito assim firme com as questões que envolvem assim as responsabilidades que ele tem. Mas ele acabou formando um time maravilhoso no marketing. Tem gente boa demais lá. E esse povo que está lá e que trabalha com muito amor, nessa época da pandemia, cada um num canto fazendo as coisas, fez com que vídeos como esse foram produzidos, fez com que a Seitonoye pudesse continuar colocando no ar as palavras da verdade. Mas por quê? Porque tem um time ali. Eles devem ter tido muitos atritos, muitas coisas aconteceram, mas tem ali pessoas que amam fazer marketing, que amam trabalhar com comunicação e que gostam daquilo que fazem. Estas pessoas, quando fazem com amor, com certeza vão crescer, vão prosperar. Também na Seitonoye, temos várias áreas e departamentos, mas a gente colocando as pessoas certas no lugar certo, ela só pode crescer e só pode dar certo. A gente tem dado oportunidades na Seitonoye para as pessoas justamente expressarem. Se uma pessoa não está contente numa determinada área e diz que não está, esta pessoa, ou independentemente da postura do líder lá, se chegar até a mim essa informação, nós vamos fazer questão de que essa pessoa possa estar indo para uma outra posição lá dentro. Também nas minhas empresas, faço a mesma coisa. Isso tudo faz com que cada um de nós possamos colocar as pessoas certas no lugar certo. É um time. E isto é algo que a gente tem que ajustar. Aqui no livro, página 72 do nosso livro texto, o professor fala assim: ajustar a mente no início do dia. Então, o que significa esse ajustar a mente no início do dia? Diz assim: dizem que do primeiro dia do ano depende o ano todo. E das primeiras horas da manhã depende o dia todo. Se ajustarmos de manhã a nossa mente de modo a sintonizá-la com vibrações de alegria, aparecerão programas alegres, um após outro, o dia inteiro. Mas se deixarmos de ajustar a nossa mente e iniciarmos o dia com pensamentos sombrios, desagradáveis e desarmônicos, acontecerão fatos desagradáveis o dia todo. Então é possível você ajustar a sua mente de manhã. E como se faz isso? Logo ao acordar, coisas boas virão, coisas boas acontecerão no dia de hoje. Somente fatos bons, coisas boas, alegres. E saia afirmando: eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou próspero. Obrigado, 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 obrigado. Quando você faz isso, você está sintonizando a sua mente com esse manancial de infinitas coisas boas. Eu faço isso todos os dias. Na página seguinte, o professor diz: a atmosfera do ambiente de trabalho. Cada palavra, cada gesto, a cada sorriso do diretor ou da pessoa que dirige a empresa, do gerente de uma loja, dos chefes de departamentos e seções, exercem grande influência sobre a mente dos funcionários. Pessoas que ocupam essas posições devem ter o cuidado de não repreender os funcionários com palavras ásperas. Recomendamos começar o dia proferindo palavras que despertem esperanças nos funcionários, falando sobre o futuro promissor da empresa, sobre a felicidade de trabalharem juntos e sobre a certeza de eles progredirem com a empresa. Muitas empresas utilizam muito esses momentos de manhã para falar sobre a missão da empresa, ou para relembrar ali cada um dos seus funcionários, seus objetivos, suas metas, e felicitar até pelas conquistas. Este ambiente faz com que, com certeza absoluta, tudo flua bem. Mas, por exemplo, no meu caso, esse aqui é o ambiente que eu trabalho no meu home office, ou trabalhei a maior parte do tempo aí nessa época de pandemia. É um pequeno escritório aqui que a gente organizou aqui em casa, tem uma biblioteca aqui no fundo, alguns armários que eu guardo minhas coisas,
E aqui à minha frente eu tenho um quadro do Dissou, que faço orações, inclusive. Mas neste ambiente aqui, quando trabalho na minha casa, eu faço desse meu ambiente aqui pequeno, de alguns metros quadrados, como se fosse um ambiente maior do mundo do ambiente que eu estou trabalhando. Se eu estou no meu escritório, a mesma coisa, se eu estou em um outro ambiente, a mesma coisa, ou lá na Seichongi. Então, tudo depende da nossa mente. Então, façamos do nosso ambiente de trabalho um ambiente que tenha uma atmosfera de alegria, de contentamento, realmente de coisas boas. O trabalho deve ser motivo de alegria para os funcionários. Se a atmosfera que reina no local de trabalho não for agradável, os funcionários perderão a vontade de continuar trabalhando nesta empresa. Muitas vezes se perde grandes profissionais. Recentemente, num caso de um cliente nosso, uma grande empresa, a funcionária entrou em contato comigo, porque a gente fazia constantemente reuniões, e realmente a missão dela tinha concluído naquela empresa, tinha trabalhado vários anos. Mas neste ambiente ou neste local de trabalho, o argumento dela foi justamente isso. Parecia que o ambiente não estava adequado e ela não conseguiu mais dar continuidade trabalhando ali. Ou seja, o ambiente de trabalho. E quantas vezes, em razão do ambiente de trabalho, se perde excelentes profissionais. Então, nós temos que tomar este cuidado e prestar muita atenção no tipo de ambiente que estamos tendo nas nossas empresas. O professor fala lá na página 76 do mesmo livro: lubrificar a mente dos funcionários com o óleo da alegria significa tratá-los com atenção e bondade, reconhecer o valor dos seus trabalhos, elogiá-los, recompensá-los com remuneração justa e, desta forma, renovar-lhes a consciência de que os seus trabalhos estão sendo muito úteis à empresa e à sociedade. É muito importante ter esse tipo de diálogo nas nossas empresas, do quanto que o que nós estamos fazendo está impactando positivamente o mundo dos negócios ou os nossos clientes, em especial o meio ambiente. O fato de uma empresa, por exemplo, de um funcionário, hoje, em vez de utilizar e imprimir uma folha, por exemplo, como esta daqui, em vez de fazer uma impressão dessa, os funcionários mais jovens muitas vezes pedem 2 monitores, por exemplo, no escritório a gente tem isso, só que com 2 monitores eles conseguem, num monitor, verificar o documento digital e no outro, por exemplo, fazer um lançamento contábil. Faz com que ele não precise imprimir aquele documento. Mas isso gera o quê? Gera um benefício ao meio ambiente. Isso gera o quê? Uma economia de toner, de gastos, de consumo, inclusive, não somente da questão do CO2, mas de tantos e outros benefícios que se pode ter por um simples gesto, ou uma simples atitude como esta. Então, são muitas das coisas que nós podemos fazer dentro dos nossos negócios que vão impactar positivamente a sociedade humana e, ao mesmo tempo, ajudar o meio ambiente. Continuando no nosso livro, nesse nosso estudo no dia de hoje, tem um ponto aqui que eu gostaria de realçar, é o que está na página 82. Sabedoria da Vida Cotidiana. Tem o volume 1 e o volume 2, ambos os livros são maravilhosos e eu recomendo a leitura para todos. O professor fala assim: não olhar a crise fenomênica. A crise fenomênica é uma coisa impressionante, porque crise, a palavra crise, ela cria oportunidades também. Mas, muitas vezes, uma situação como essa que nós vivemos, da pandemia, Covid-19, não é uma coisa tão simples assim, porque em nenhum outro momento tínhamos vivido isso. Mas são muitos os ensinamentos que podemos tirar como empresários ou como empreendedores. Né? Uma das questões que podemos ter é que, assim, o modelo que a gente vinha seguindo, especial do empresário brasileiro, ele não pode ser mais seguido, tem que ser rasgado. A maior parte dos empresários, pequenos e médios empresários brasileiros, eles não cuidam do fluxo de caixa.
Eles não têm uma reserva, muitas vezes, suficiente para atravessar uma situação de 6 meses, por exemplo. Só que veja, neste momento que passamos aqui, que já estamos saindo dele, foram meses e meses. Isso é um aspecto a ser considerado. A gente ouviu muitas vezes aquele ditado que é dito, inclusive no meio financeiro, principalmente pelos educadores financeiros aí, você não deve colocar os ovos numa cesta só, né? Isso também se mostrou não apenas no contexto de investimento, mas também na questão da clientela, por exemplo. Né? No meu caso, no meu negócio, um escritório de contabilidade, a gente tem uma carteira bastante diversificada. Grandes empresas, grandes negócios, empresas de lucro real, que faz a maior parte dos nossos clientes lá é lucro real. Um volume é lucro presumido, uma parcela bem menor é simples nacional, uma outra parcela, por exemplo, terceiro setor. Equacionando tudo isso, nós não tivemos queda de faturamento nos negócios nesse período de pandemia. Mas por que disso? Porque lá de trás, estrategicamente, eu vim desenvolvendo isso. Eu tenho amigos contadores, por exemplo, que eram exclusivos de restaurantes. Os restaurantes fecharam as portas, ou seja, ele teve esse tipo de empresa, teve muita dificuldade. Então, como é que você está olhando tudo isso? Como é que você está planejando o seu futuro? Como é que você está lidando com tudo isso? Tem pessoas que colocou a vida inteira, por exemplo, e comprou lá um flat, por exemplo, e os flats fecharam tudo. Isso, mas quem garante que nós não podemos ter no futuro uma outra situação dessa? O professor Masaharu Taniguchi ele orienta assim: crise econômica é como se fosse altos e baixos, elas estão sempre por aí. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Seja você empresário ou mesmo você que é um profissional, que trabalha, que atua no seu meio. Quais são as lições que você está tirando de tudo isso? Isso é muito importante. Certa vez, numa palestra, no meio de 800 empresários aqui na região de Atibaia, em São Paulo, foi uma atividade realizada pelo Sistema Somos de Ensino. O Sistema Somos pertence à Cogna, a antiga Croton, e é um grupo educacional gigante, gigante, não somente aqui no Brasil, mas em nível também internacional. E a Somos Educação, ela detém, né, o controle do sistema Anglo de ensino. E como nós somos parceiros do sistema Anglo de ensino, estava lá eu e minha esposa participando de um evento em que tivemos a felicidade de contar com um palestrante, o Dr. Abílio Diniz. Na época, ele já tinha se desligado do grupo Pão de Açúcar. Mas o Abílio Diniz, o grande empresário brasileiro, ele trouxe muitas lições para os empresários, que servem para qualquer um de nós, né? E uma das coisas que ele falou é assim, quando você está num ambiente de crise, ele mostrou que ele viveu, né, cerca de 3 grandes crises no grupo Pão de Açúcar, mas uma dos momentos que eu ouvi essa palestra foi justamente em 2015, pouco antes de nós termos aqui no Brasil o impeachment da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Mas ele falou, você tem que sair da crise vivo, bem. E se você sai bem de uma crise, seja como empresário ou na sua própria vida, por mais crise que a pessoa tenha, e ele foi muito claro nisso, né? Não é apenas no meio empresarial, mas também na própria vida, se você sai bem, sai vivo, você está bem. Às vezes a pessoa sai de um casamento e fica chorando porque perdeu uma casa, perdeu um carro, porque isso, porque aquilo, a mulher reclamando porque eu entreguei toda a minha juventude para esse casamento, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você só está olhando a dificuldade. Mas se a pessoa olhar e falar assim, eu estou viva, eu posso começar uma vida a partir de agora. A mesma coisa é uma empresa. Mas mesmo que você tenha uma empresa e você quebrou totalmente, não sobrou nem os cacos da empresa, do negócio aí nesse período da pandemia, e você está aí olhando, tenho dívida, tenho isso, tenho aquilo outro. Você tem que dar uma volta. Você simplesmente continua como empresário. Você simplesmente descontinuou a atividade que você tinha e você continua como empresário, como empreendedor. Siga avante. Simplesmente descontinue a sua atividade anterior, mas continue com uma nova, iniciando a partir de agora.
Erga a cabeça. Existe aí muitos refis da vida, impostos você parcela e vai seguir a sua vida, mas com a cabeça erguida, sabendo que você tem uma missão com o país, uma missão com a pátria brasileira, e você pode e deve fazer com que algo grandioso aconteça. E mais ainda, vá pessoa a pessoa com que você teve um relacionamento nesse negócio seu e converse. Seja ex-funcionário, seja as pessoas, e vá com humildade. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Isso é humildade. Nós temos que ter humildade. Se você quebrou e quebrou para valer, vai humildemente e converse com as pessoas, mas de cabeça erguida, porque você continua como empresário, você continua como filho de Deus, herdeiro de Deus, potencial infinito. E a nossa vida aqui na face da Terra, ela é uma vivência de aprendizado. Ela é uma vivência, uma escola, e como escola, nós devemos fazer dessa escola tirarmos boas notas, boas lições. Isso são os aprendizados da vida. Quem garante que numa outra vida você não escolheu passar por essa crise, quebrar, para poder aprender essa lição? Porque numa vida passada você pode ter tido somente sucesso, 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 e para isso não te interessava mais isso. Ninguém sabe. Então é hora de prestar atenção. O professor Masaharu Taniguchi diz aqui no livro o seguinte: não olhar a crise econômica. Todos aqueles cuja profissão é escrever sabem que, dependendo do seu estado de espírito, há momentos em que o escritor consegue se expressar fluentemente e outros momentos em que não consegue escrever nada, diz ele. Fatos semelhantes acontecem com arquitetos e inventores. Às vezes, conforme a sua disposição de espírito, não lhe surge nenhuma ideia, apesar dos esforços. Para quem executa serviços manuais, o seu estado de espírito pode não influir tanto na quantidade dos produtos, mas influi muito na qualidade. Numa fase de crise econômica, em que a procura dos produtos diminui sensivelmente, foi o que aconteceu, né? E as mercadorias ficam esgotadas no depósito, sem nenhuma previsão de melhora da situação, qualquer empresário tende a ficar deprimido e se entregar ao desespero. Para reerguer a empresa, é preciso deixar de olhar a crise manifestada. Crise manifestada significa deixar de olhar as dificuldades que você está enxergando ao seu redor no plano fenomênico, ou seja, o plano da matéria aqui, e passar a visualizar o aspecto próspero e perfeito da imagem verdadeira, a fim de recobrar o ânimo. Então surgirão boas ideias para superar a crise. Boas ideias para superar a crise. Eu tenho no meu escritório, por exemplo, a coletânea A Verdade, que vocês estão vendo aqui. Tenho também lá a coletânea A Verdade da Vida, não somente aqui na minha casa, mas também no meu escritório, assim como outros bons livros. Eu faço com que de manhã ou num dado momento do dia eu pego um livro desse, abro o livro, leio um trecho daquele livro, recobro o meu ânimo, seja para ligar para um cliente, seja para entrar numa reunião, seja para fazer uma ligação, ou seja, mantenho-me conectado. Mantenha-se conectado com essa energia que move todo o universo, que faz acontecer coisas boas. A base da prosperidade, diz o professor Masaharu Taniguchi, assim como os dirigentes de uma empresa não conseguem conceber boas ideias quando estão desanimados, também os funcionários não conseguem ser criativos e realizar bons trabalhos quando não têm ânimo para trabalhar. Muitas vezes, um funcionário que era considerado ineficiente enquanto trabalhava a contragosto, com a mente insegura e deprimida, revela a capacidade de realizar excelentes trabalhos, com rapidez,
quando passa a trabalhar com a mente alegre, estável e cheio de vivacidade. Volta o professor Masaharu Taniguchi a nos alertar a respeito da alegria. A alegria é fundamental. Por quê? Ela gera vibrações mentais, e as vibrações mentais se comunicam. É muito bom quando você chega numa loja, porque você precisa adquirir um produto, por exemplo, e você é bem recebido pelos funcionários. Mas é muito bom quando você entra numa loja e você, além de ser bem recebido, você sente que paira ali uma atmosfera de alegria, de contentamento. Eu costumo dizer para os funcionários que no telefone você tem que atender com esse sorriso, com esta alegria do outro lado da linha, porque isso passa, isso se transmite, e quem está do outro lado recebe isso, recebe esta alegria que está sendo transmitida através de uma ligação telefônica. O êxito ou o fracasso de um empreendimento depende do homem que o realiza, depende de cada um de nós, depende do nós, do ser humano. Então, esse ser humano é aquele que faz toda a diferença, e gente é gente em qualquer lugar. Por isso que eu costumo dizer, entenda de gente, entenda, procura entender o ser humano. E para você entender o ser humano, você tem que entender você mesmo. É simples assim. O que você gosta, o que você não gosta. Aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não. Um outro aspecto importante, além de saber dizer sim e não, é você fazer uma análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da sua empresa, da sua vida. Mas reconheça isso nas outras pessoas também. Quando você reconhece os pontos fortes de um funcionário ou de um líder seu na sua empresa, e você reconhece isso e sabe do talento dele, do quanto que ele está oferecendo para a sua empresa, mas você também reconhece os pontos fracos dele, você consegue transformar esses pontos fracos em pontos fortes. Isso é um talento que todos nós podemos desenvolver. Neste mesmo livro, lá na página 92, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: o segredo do verdadeiro êxito. O que quer que aconteça, não devemos encarar os acontecimentos com animosidade. O que seria essa animosidade aqui? Com um sentimento não adequado, ruim, ou com raiva, ou com descontentamento. Entenda desta forma. Na Bolsa de Valores, quando a cotação das ações cai, é a melhor ocasião para comprá-las, e quando a cotação sobe, é a melhor oportunidade para vendê-las. Eu conheço pessoas que operam na Bolsa de Valores e que a única regra que ele segue é essa. Ele fica lá com dinheiro, com recurso. Quando a Bolsa dá uma despencada, ele vai lá e compra as ações. Escolhe boas empresas e compra. Aguarda um tempo, essas ações sobem. Quando elas chegam num determinado patamar, eles vendem essas empresas. Você pode pensar assim, ele está especulando na Bolsa de Valores. Mas, na verdade, quando ninguém queria as ações da empresa, ele foi lá e comprou. Ele acreditou na empresa. Ele botou dinheiro naquela empresa. Passou 2, 3, 6 meses, 1 ano. A ação atingiu um determinado patamar. Todo mundo está querendo comprar e botar dinheiro naquela empresa. Ele passa aquela parte da empresa para uma outra pessoa vendendo as ações, por exemplo. É uma forma de ver. É diferente de quem fica especulando todos os dias na bolsa, comprando e vendendo, etc. e tal. Mas é uma postura correta, uma postura adequada de investimento. Na nossa vida, quando alcançamos o ápice, é o momento de refletirmos e tornarmos-nos humildes. E quando sofremos uma queda, encontramos a oportunidade para reagir e buscar uma nova ascensão. Olha só, a queda é uma oportunidade de uma nova ascensão. Não só o sucesso, como também a queda, são boas oportunidades para o aprimoramento da alma, é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, aprimoramento da alma. Por isso, não devemos amaldiçoar o nosso destino ou o que quer que nos aconteça ao longo da vida. A vida é como um duelo de esgrima, duelo de espada, de esgrima.
No exato momento em que o adversário nos ataca, encontramos a chance de derrotá-lo. Não sei se vocês já viram aquelas lutas de esgrimas que tem na Olimpíadas, é exatamente isso. Seja qual for o acontecimento, devemos encontrar nele uma excelente oportunidade para progredir. Esse é o segredo para obtermos êxito em nossa vida. As vicissitudes da vida nos oferecem sempre novas oportunidades. Não precisamos temer as transformações que ocorrem na nossa vida. Ou seja, não precisamos ficar presos e preocupados com tudo aquilo que ocorre na nossa vida. As transformações, elas são necessárias para o nosso crescimento. Eu trabalhei durante pelo menos 19 anos na agricultura familiar com meu pai, no estado do Paraná. Depois nos mudamos para o estado de São Paulo. Mas lá, quando a gente queria produzir uma nova safra, a gente tombava a terra, arava a terra, rasgava a terra, para que ali nós pudéssemos depositar uma nova semente. E aquilo surge, em pouco tempo, a vida, seja o feijão, seja o arroz, seja a soja, seja o trigo, e tantos agricultores e lavradores no Brasil trabalham no agronegócio, produzindo muitas e muitas riquezas. Ou seja, a terra, ela não se preocupa, assim como as plantas, as árvores não se preocupam. Uma árvore cai as suas folhas no outono, inverno, mas quando chega a primavera, essa árvore, ela vem com toda a força, com folhas, com flores, e ela realiza assim o ciclo da vida. A nossa vida também é realizada através desses ciclos. São ciclos de crescimento. Por isso, não encarem esse momento todo que vivemos e que estamos aos poucos saindo dele como sendo algo eterno nas nossas vidas. Muitos perderam, muitos entes queridos. Eu também perdi uma ente querida, uma cunhada querida, maravilhosa, que simplesmente nos deixou nessa fase toda. Mas, mesmo tendo esse sentimento, assim como cada um daqueles que estão nos lares hoje assistindo e que de repente perdeu alguém, levante a cabeça, perceba que se você está aqui, é porque você tem uma missão importante na face da Terra. Esse mês de setembro é dito como o Setembro Amarelo, setembro de proteção, prevenção em relação ao suicídio, por exemplo. Muitas pessoas, né, acabam aí tirando a própria vida por coisas pequenas, né, ou para ela sendo algo muito grande. Nós temos que ter essa percepção também ao nosso redor, se alguém está precisando de uma palavra, se alguém está precisando de uma ajuda. Tenha essa atenção para com o próximo. Por quê? Porque para prosperar é preciso conquistar a estima das pessoas. Quando você se preocupa verdadeiramente com as pessoas que estão ao seu redor, não apenas funcionários, clientes, fornecedores, seus stakeholders do seu negócio, mas que você, de fato, se preocupa e ama as pessoas que estão próximas de você, você está exercendo esse papel como ser humano e cumprindo o seu papel na face da Terra. Façamos isso e sejamos cada dia mais felizes, porque amando o próximo, nós estamos amando a nós mesmos, porque eu e o outro somos um. Eu e o outro somos um. E assim como você tem o desejo de ser amado, tem o desejo de ser reconhecido, tem o desejo de ser elogiado, tem o desejo de ser livre, o desejo de ser útil, todas as pessoas têm esses desejos. Saibamos viver com isso de forma adequada, seja na família, nos negócios ou em qualquer ambiente que convivemos. E assim seremos cada dia mais felizes e a prosperidade virá de uma forma natural e tranquila nas nossas vidas. Por quê? Porque reconheceremos a riqueza e a prosperidade, por mais simples que seja, como, por exemplo,
E um copo d'água como esse é prosperidade pura, o fato de alguém ter um copo de água. E assim eu desejo a felicidade e a prosperidade de cada um de vocês. O meu mais sincero, muito, muito obrigado.